Todos nós sentimos que tem algo de muito errado com esta vida. Percebemos que a vida é sangrenta, e isso é muito estranho. Nós sangramos ou vemos os outros sangrarem. Percebemos também que a vida é cheia de contradições difíceis de entender. De um lado, a vida parece promover a própria vida. É por isso que existe cicatrização, recuperação, superação. A nossa geração passa, mas existe gravidez e nascimento, produzindo uma nova geração. A vida procurando descobrir um jeito de permanecer. Porém, do outro lado, a vida acaba. Já é estranho uma vida acabar depois de percebermos que ela procura promover a própria vida, mas às vezes a vida acaba de forma trágica e dolorosa, através de doenças, acidentes, solidão, assassinatos e coisas desse tipo. O fato é que na vida nós entramos em contato com a dor de diversas formas e nós sempre vamos achar isso muito estranho. Com isso, fica difícil entender Deus nas distorções desta vida. Quando nós nos deparamos com a dor, nós costumamos questionar a vida e questionar a Deus. Porque as perguntas que surgem são: o que houve com a vida? Onde está Deus diante disso? A vida não é para ser vivida? Então, por que a morte existe? Deus não é o criador da vida? Por que Ele permite a morte? Por que Ele permite a dor? De acordo com a revelação bíblica em Levítico, a chave para nós entendermos esta vida está no princípio da santidade. Este é o tema mais importante dos livros da lei ou dos livros da Torá no Antigo Testamento, incluindo o livro de Levítico. A palavra santidade na Bíblia tem a ver com o que há de mais elevado na existência. Tão elevado que santidade significa algo separado. Santidade vem do hebraico kodesh, que significa isso mesmo, separado. É separado porque é um padrão tão alto e tão distante da vida como nós conhecemos na Terra, que está separado de nós. Através da santidade, a Torá, a lei do Antigo Testamento, vai mostrar que a vida na Terra se afastou de Deus, se afastou desse princípio presente em Deus. Através de Levítico, o culto do Antigo Testamento mostra onde está a santidade. E com isso nós entendemos o que foi que aconteceu com a condição desta vida. E nós podemos verificar isso em Levíticos capítulo 1, versos de 4 a 9. A primeira coisa que esse texto vai mostrar para nós é que o holocausto mostrava o desejo humano de se aproximar de Deus. O holocausto era um tipo de sacrifício na adoração que era feita no Antigo Testamento, no templo. E o livro de Levítico gira em torno de um cenário que aconteceu há 1000 anos antes de Cristo. O holocausto era um sacrifício voluntário, era usado apenas para a devoção do adorador para com Deus. Quando uma pessoa queria se aproximar de Deus, o tipo de sacrifício que ela levaria para o templo seria um holocausto. E existe uma verdade muito importante aqui. É que o ser humano quer se aproximar de Deus. O ser humano quer a aceitação de Deus novamente, porque o ser humano sente que se afastou da atmosfera elevada da presença de Deus. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento revela que Deus está no seu devido lugar e que foi o homem quem se afastou de Deus e que, portanto, é o homem quem precisa se aproximar. Porque nessa relação entre a humanidade e Deus, em algum ponto da vida, a humanidade se afastou dele. Existem alguns aspectos importantes a respeito do Holocausto que precisamos entender. Os sacrifícios era a linguagem espiritual da adoração daquela época, 1000 anos antes de Cristo. Essa era a linguagem religiosa utilizada tanto pelos países vizinhos quanto também por Israel. Israel estava usando, porém, de uma forma diferente. Os sacrifícios no culto de Israel era diferente dos sacrifícios do culto das nações vizinhas. É que as nações vizinhas de Israel usavam os sacrifícios na adoração com o objetivo de aplacar a fúria dos deuses. No imaginário dos povos antigos, os seres humanos eram como baratas para os deuses pisarem.
Então eles realizavam a adoração de sacrifícios para aplacar a fúria dos deuses. Já para Israel, o holocausto era um sistema de sacrifícios em que o adorador utilizava para se aproximar de Deus, para estar em contato e comunhão com um Deus de amor e de elevação. O verso 4 mostra que o adorador deveria se identificar com o sacrifício do holocausto. Ele deveria impor as mãos sobre o animal a ser sacrificado. Isso quer dizer que aquele animal passa a representar a vida do adorador. O adorador está à porta da tenda do tabernáculo, que era o santuário móvel para o povo de Israel. E se estava do lado de fora do tabernáculo, isso quer dizer que estava distante da presença de Deus, porque a presença de Deus era representada pelos compartimentos interiores do tabernáculo. Então, o animal que representava o adorador era sacrificado no altar de bronze do lado de fora, e a parte mais importante do holocausto era que entrava no santuário. O verso 9 diz que é Deus quem orienta a aproximação do adorador, a maneira com que ele deve entregar o holocausto. O que significa dizer que Deus quer essa aproximação. O Deus de Israel se apresenta de maneira diferente dos deuses das nações antigas. Se para as nações os deuses desprezavam a raça humana e tinham paciência com os seres humanos, por outro lado, o Deus de Israel tinha aceitação, queria aceitar a aproximação do povo de Israel. O verso 4 fala de aceitar, a oferta ser aceita diante do Senhor. E o verso 9 diz sobre Deus aceitar o sacrifício de holocausto. Esse sacrifício revela que Deus é um Deus gracioso e Ele está em uma dimensão superior, que é a dimensão da santidade, e que foi o homem quem se afastou dessa dimensão e que carrega consigo em seu coração o desejo de se reaproximar. A segunda coisa que esse sacrifício do holocausto vai mostrar para nós é o processo chocante com que esse tipo de adoração era feito. Como vimos, Deus orientou a maneira de entregar o holocausto, e a maneira de esse sacrifício ser efetuado era cheia de ensino por trás do ritual. No verso 5 nós vamos ver que o primeiro ato da entrega do sacrifício era o sangue derramado. O sangue do animal a ser sacrificado é derramado, porque o holocausto fazia parte de um conjunto de sacrifícios que podem ser hoje conhecidos como sacrifícios de sangue. Esse é o trabalho dos levitas. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes. Eles estão fazendo esse trabalho da sangria e da degola. É um ato chocante onde a vida é tirada de maneira brusca. Os historiadores até hoje não entendem a razão por que Israel fazia os sacrifícios de sangue, porque todo o conjunto da Torá mostra que Deus é a favor da vida e que o homem é que é violento. Mas a verdade por trás dessa revelação chocante é que na Bíblia o sangue representa a vida. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, isso fica bem claro. Então, a verdade que Deus está ensinando para o povo é de que esta vida se escoa, essa vida se derrama. Esse é um retrato realista da vida na terra decaída. Sabemos que o animal do holocausto representa o adorador, o que significa que para encontrar com Deus, o adorador tem que morrer, porque esta vida em que nós estamos inseridos está corrompida, está adulterada. Isso se dá porque em Gênesis capítulo 3, no versículo 17, assim que a humanidade se afastou da presença de Deus, Deus disse: "Maldita é a terra por causa de ti." A terra que antes era boa, a criação que Deus elogiava dizendo que tudo era bom, agora é um lugar de maldição. A vida foi decaída, a vida foi corrompida. Esta vida que eu e você conhecemos não representa aquilo que ela deveria ser, porque a vida na terra se afastou da santidade. O verso 6 nos mostra o segundo ato nesse sacrifício de adoração do holocausto. E o segundo ato é o esquartejamento. É onde as partes do holocausto são divididas. Esse ainda é o trabalho dos levitas. O animal está morto, o sangue se esvaiu. Agora, o
animal não está mais inteiro, ele está decomposto. O animal que antes estava vivo e completo, agora está desmontado. Ele representa o adorador. E esse é um retrato da morte. Enquanto estamos vivos, somos um ser inteiro, todo encaixado. Mas no momento em que nós morremos, nós somos decompostos. A alma deixa de ser vivente, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. E os versos de 7 a 9 nos apresentam o terceiro ato do sacrifício do holocausto, que é a queima. Esse agora já não é o trabalho dos levitas, que eram os auxiliares. Agora é o trabalho dos sacerdotes. Eles, diante dos pedaços do animal no altar de bronze de frente do santuário, eles ateiam fogo para queimar o holocausto. O altar era feito de bronze, na parte de baixo estava a lenha e as brasas, no meio estava a grelha, e sobre a grelha repousavam as partes decompostas do animal. No holocausto tudo era queimado. O sangue era retirado e o corpo decomposto do animal era queimado. Diferente de outros sacrifícios onde partes do animal era repartido com os sacerdotes. Aqui tudo é entregue a Deus através do fogo, porque é uma identificação do animal com o adorador. Representa a vida do adorador se entregando completamente a Deus no seu altar. No Antigo Testamento, o fogo é sinônimo de purificação. O fogo queima tudo aquilo que não é original. Aquela vida distorcida que representava a vida do adorador está agora no altar de Deus sendo purificada. Fogo é purificação que desfaz todas as misturas. E então a fumaça sobe para as alturas na direção do alto, que no imaginário do povo de Israel antigo era o lugar de Deus. Ou seja, Deus agora está aceitando o adorador. Deus está aceitando a vida que agora foi purificada, foi depurada. E uma vez que a vida foi depurada, ela volta para Deus. Deus e o homem estão insatisfeitos com esta vida. Essa é a grande verdade revelada no sacrifício de holocausto. O homem está insatisfeito por estar vivendo uma vida longe de Deus e sente que precisa se aproximar. Deus está insatisfeito porque a vida que ele criou foi manchada pelo nosso pecado e esta vida precisa ser reiniciada. A questão é que Deus e o homem estão em posições completamente diferentes. A posição do homem é longe da dimensão dessa virtude que é a santidade. E por estar longe, ele sente que precisa se aproximar. E a posição de Deus é a mesma. Ele permanece na dimensão onde existe a santidade, porque a santidade é uma virtude que define Deus. E Deus deseja que o homem se aproxime. Ou seja, nós nos afastamos da santidade de Deus e com isso nós afetamos esta vida. Por isso que esta vida carrega consigo essa característica que nos mostra que tem algo de muito errado. Com isso, a vida ficou com elementos indesejados, sofrimento, imprevistos, solidão e a morte nas suas diversas manifestações. Deus revelou nos holocaustos esta verdade de que esta vida tem que acabar, e ela vai acabar, para dar lugar à vida verdadeira, no padrão não do nosso pecado, mas no padrão da santidade, da elevação. Esta vida tem que ser reiniciada para revelar a dimensão da glória de Deus, da santidade de Deus. E ela já foi reiniciada no corpo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta vida imperfeita morreu no corpo do Jesus crucificado. E a vida, como nós conhecemos, foi transformada e reiniciada no corpo do Jesus ressurreto. E, por isso, está correto o testemunho de João Batista quando ele viu Jesus passando de longe e o apresentou para os discípulos em João 1, versículo 29, dizendo: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está Deus quando sofremos? Deus está tão insatisfeito quanto nós. Deus permanece no mesmo lugar de sempre, da sua santidade original, santidade esta com a qual ele queria construir a vida. E ele quer que retornemos para essa santidade, que é o nosso lugar. Deus providenciou a redenção,
ou seja, a reinicialização da vida, e ele revelou isso na pessoa do seu Filho Jesus. Portanto, se aproxime da santidade de Deus através de Cristo Jesus, que reiniciou a vida em seu corpo. Junte a sua vida à vida de Cristo, e o que vai acontecer é que nós nos tornaremos uma nova criação. Como está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se essa mensagem faz sentido para você, então clique no gostei e compartilhe para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber novas mensagens. Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.